Lucas 12, do 49 ao 59. Eu sempre digo que nos textos que lemos existem o que? Detalhes. Então, atentem para os detalhes mais uma vez do coração. Vamos mergulhar nele para que o Espírito Santo de Deus nos abençoe mais uma vez nesta noite. A palavra de Deus diz assim, versículo 49, o texto também está sendo projetado. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Presta atenção no que Jesus está dizendo. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar. E como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão. Digam isso. Vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filhos. Vamos ler juntos lá esse trecho. Estarão divididos pai, filho, mãe, filha, sogra e nora contra sogra. Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. E assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época. E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele, enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça, e o oficial de justiça ponha você na prisão. E ainda o 59, digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Amém? Deus, obrigado pela leitura desta palavra, esse texto rico, profundo, talvez difícil de compreensão, mas nós rogamos que o Teu Espírito Santo nos dê agora um espírito de entendimento. Queremos que o Senhor traga sobre nós espírito de entendimento, para que não fale o homem, mas para que o Senhor mesmo traga do trono a palavra que precisamos para esta noite, e que com certeza servirá de alimento para toda semana, quem sabe para o mês. Nos ajudará, porque vai nos advertir sobre aquilo que o Senhor quer nos dizer e nos preparar para esse tempo tão complicado, tão difícil e de tanta desatenção. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por tudo aquilo que lemos. Te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela existência da Bíblia, pela liberdade que temos de interpretá-la neste país, pela liberdade que temos de possuí-la, de tê-la, não só uma, mas várias, em várias versões e até línguas. Nós te agradecemos. Sabemos da quantidade enorme de países que não podem
ter este livro santo. E rogamos que tu continues levantando missionários, e tu abençoes as nossas juntas, para que os missionários que estão nos campos sejam sustentados, sejam abençoados, providos do Espírito e também do alimento físico. Toma-nos agora em tuas mãos, Senhor, e nos abençoa com aquilo que queremos e vamos ouvir da parte do teu Espírito. Tira o cansaço dos irmãos, o sono, a preocupação. E agora queremos, ó Deus, que tu nos ajude a nos concentrar no trono, no foco, na palavra, naquilo que o teu Espírito vai nos dizer e nos conduzir. Louvado e engrandecido seja o teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Posso ouvir um amém bem forte? Meu irmão, preste atenção, leia a palavra e preste atenção aos sinais. Vamos repetir isso? Leia a palavra e preste atenção aos sinais. Mais uma vez, leia a palavra e preste atenção aos sinais. Esse é o tema da mensagem que eu quero trazer para os irmãos nesta noite, baseado nesse texto que é um texto difícil. A palavra de Deus, irmãos, está se cumprindo. Nós não podemos continuar nos distraindo com as coisas que são periféricas. Precisamos nos deter àquilo que temos estudado, e mais do que nos deter, mais do que compreendê-la, precisamos colocá-la em prática. No dia a dia, no serviço, em casa, por onde nós passamos, por onde nós estivermos, as pessoas precisam ver cada vez mais homens e mulheres diferentes, homens e mulheres santos, servos do Senhor, que deem testemunho realmente do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus transformador, porque as nossas vidas foram transformadas pelo poder do nome de Jesus. É nisso que eu creio, e também deve ser nisso que você precisa crer. Do que é que Jesus está tratando aqui nesse texto? Do que é que ele está falando? O que foi que o Dr. Lucas registrou quando saiu dos lábios, da boca do mestre amado? Ele está falando dos sinais dos tempos, não necessariamente do fim do tempo. Preste atenção, ele não está tratando aqui diretamente do juízo final, ele está falando dos sinais dos tempos. E é isso que nós precisamos pensar, nisso que precisamos pensar. Mas ele está falando dos sinais que a Bíblia revela que surgirão apontando para o fim. E então o fim fala da volta de Jesus. No capítulo 2, no versículo 14, se você puder, vai lá comigo, abra sua Bíblia. No capítulo 2, no versículo 14, Jesus começa anunciando a chegada da paz. Preste atenção no que está escrito aqui, capítulo 2, versículo 14, olha como é que Jesus fala: glória a Deus nas maiores alturas, glória a Deus nas maiores alturas. E agora, o que ele diz? E paz na terra, entre quem? Entre os homens, a quem ele quer bem. Mas agora, quando você vem para o capítulo 13, parece que há alguma coisa errada com Jesus. A impressão que nós temos é que tem alguma coisa difícil aqui, alguma coisa que está destoando do capítulo 2, porque aqui no capítulo 2, Jesus diz que é necessário que haja paz na terra entre os homens. Mas no capítulo 3, ele trata de um assunto chamado os sinais, sinais que se apresentarão, sinais que se mostrarão e apontarão para a volta do Senhor Jesus. Na verdade, Jesus tem destino certo.
Jesus tem alvo certo. E para quem é que Jesus destina essa paz? No capítulo 2, no versículo 14, ele fala de paz, mas é importante, é necessário que nós saibamos para quem é que ele está destinando essa paz. Para quem que ele destina essa paz? Para aqueles que o aceitam, para aqueles que o recebem, para aqueles que nasceram de novo, que passaram pelo novo nascimento. Então, para quem é que Jesus está destinando esta paz? Para aqueles que tiveram uma experiência pessoal com Jesus, que ouviram a mensagem, a fé vem pelo ouvir da pregação, da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir do quê? Ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Quando esta palavra entra pelos ouvidos e pela fé ela é acolhida, a vida da pessoa, a vida do homem, a vida da mulher, a vida do jovem, da jovem, é transformada pelo poder do nome de Jesus. Então, para quem é que Jesus estava destinando esta paz? Exatamente para estas pessoas que passaram a ter uma nova vida em Cristo Jesus, que receberam Jesus como o único e suficiente Salvador, aquelas que foram regeneradas pelo poder da palavra. A paz de Jesus não é ausência de conflito, mas ela é a tranquilidade dentro do conflito. Veja como é diferente, não é? A paz que Jesus oferece não é ausência de conflito, mas quando você passa por ele, quando você está vivendo o conflito, a dificuldade, a desesperança, é exatamente esta paz que Jesus coloca dentro do seu interior que vai fazer a diferença na sua vida e na sua história. A paz de Jesus é você não perder a calma. A paz de Jesus é o controle, porque ela é a esperança contra a desesperança. Paulo diz aos Romanos no capítulo 5, no versículo 1, portanto, uma vez que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Presta atenção no que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo? Uma vez que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos? Justificados, pois, mediante a fé, e o amém da igreja, e o glória a Deus. Lembro de um testemunho de um jovem, e quando chegou em casa contou o que havia acontecido. Contou à sua família que havia passado por um momento extraordinário, vivendo um conflito enorme, vivendo uma dificuldade enorme, sem saber o que fazer, sem saída. Ele decide visitar uma igreja evangélica. E naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza no coração, ele se assenta, espera com paciência o culto, ouve a palavra de Deus, ouve a pregação do evangelho, e no final da mensagem o pastor faz um apelo e ele deixa o seu lugar imediatamente, sem esperar um novo convite, sem esperar que alguém o conduzisse. Ele mesmo sai do seu lugar, vem à frente, manifesta sinais da decisão por Jesus. Ele sai então daquela igreja, ele sai daquele culto, vai para casa, chega em casa e com muita alegria, porque o evangelho, quando chega com alegria. E quando ele chega com alegria, ele ocupa o espaço da tristeza, ele tira a tristeza, não é? O evangelho traz Jesus para dentro do coração do homem, é a imersão do mestre dentro, através do Espírito Santo de Deus. Então a pessoa é transformada pelo poder do nome de Jesus, ela se torna uma nova criatura, porque é o apóstolo Paulo quem nos fala sobre isso. Ele diz
que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, um novo moço, uma nova moça. Quem está em Cristo, eis que se alguém está em Cristo, completa a igreja, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, porque eis que tudo se fez novo. E ele então chega em casa, conta para os seus pais, para a sua família, que a sua vida fora mudada, ele foi tocado pelo poder do nome de Jesus, e agora ele experimenta um momento de transformação extraordinária. Mas o que acontece? O que é que acontece? O pai olha para ele e diz assim: peraí, o que é? O que você está dizendo? O que você está me contando? Que você agora é crente? Que você agora tem Jesus? Que você agora vai frequentar uma igreja? Não, aqui dentro de casa não. Eu prefiro que você continue nas drogas, prefiro que você continue na mentira, prefiro que você continue na vida que você estava levando, em lugar de se tornar um crente, alguém que foi realmente modificada. Eu prefiro você como você era antes. Eu prefiro você com as suas dificuldades, prefiro você nas drogas, na depressão, na miséria, na fome, do que como um crente dentro desta casa. Portanto, a partir de agora, procure um novo lugar para morar. Aqui você não tem mais lugar. Meu irmão, minha irmã, é exatamente isso que Jesus está dizendo nesse texto. É exatamente isso que Jesus está dizendo, que vai acontecer quando verdadeiramente você declarar-se um seguidor de Jesus. É por isso que muitas pessoas não vivem como verdadeiros cristãos. Por quê? Porque não querem se deparar com obstáculos, não querem se deparar com inimizades e com problemas no trabalho ou em casa ou ainda no meio social. Quais foram as palavras que o Dr. Lucas registrou que foi dito por Jesus? Primeiro, que ele veio trazer fogo sobre a terra. Jesus veio trazer fogo sobre a terra, versículo 49, acompanha comigo lá, versículo 49, capítulo 12, versículo 49, olha lá o que foi que Jesus disse, vamos juntos? Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Então, queridos irmãos, a primeira coisa que nós precisamos pensar, e a primeira resposta que nós precisamos buscar é para esta palavra de Jesus: que fogo é esse, pastor? Porque Jesus está dizendo que veio para lançar fogo, veio para trazer fogo sobre a terra. Que fogo é esse, pastor? Primeiro, não é um fogo natural, não é um fogo bélico, não é um fogo de pistola, de revólver, de fuzil, nem fogo de metralhadora. Que fogo é esse, pastor? Esse fogo dito por Jesus está indicando julgamento, purificação, arrependimento e salvação. Você pode repetir comigo? Julgamento, purificação, arrependimento e salvação. Amém ou não amém? É este o fogo do qual o Senhor Jesus está tratando aqui nesse texto. É um fogo diferente, é um fogo que traz a justiça de Deus, é um fogo que traz o julgamento de Deus, é o fogo que traz a purificação de Deus, o arrependimento no coração do crente, é o fogo que traz a salvação. É desse fogo que Jesus está falando. Então Jesus está dizendo: eu vim trazer julgamento contra o pecado, eu vim trazer a justificação. Por quê? Porque Deus não suporta o que é impuro. Olha aí, para a pessoa que está perto de você, enquanto eu tomo um gole d'água, e diz para ela assim: Deus não suporta o que é impuro.
A Bíblia diz que aquele que está impuro se purifique. Aquele que está impuro se purifique. O que é imundo, permaneça na imundícia. É forte, não é não? Essa palavra de Jesus é muito forte, mas é uma advertência. Ela foi tão importante naquele momento com os discípulos e com as pessoas que estavam ao redor de Jesus, como está sendo para nós nos dias de hoje. Por quê? Porque o Senhor quer que nós estejamos vivendo nesse momento importante, que são as últimas horas da volta do Filho de Deus. O plano de Deus não é melhorar o que está aí. O plano de Deus não é piorar o que está aí. O plano de Deus é preparar a humanidade para o juízo final. Este é o plano de Deus. Em segundo lugar, o que Dr. Lucas registrou que foi dito por Jesus? Que Jesus, precisava passar pela cruz. Veja comigo o versículo 50. Põe para mim na tela, olha só. Mas existe um batismo, leia comigo. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Nós precisamos entender aquilo que lemos, senão nós vamos perder a beleza da palavra, o foco e sobretudo o conhecimento doutrinário, espiritual, que importa para nós, porque nos ajuda a crescer, nos torna mais fortes contra as heresias que estão sendo pregadas nesse tempo. Então o que é que Jesus está trazendo para nós nesta noite? Que ele precisava passar pela cruz. Quando ele fala sobre esse tema, mas existe um batismo. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. Diz o texto bíblico que Jesus estava pregando, estava começando ou ia começar o ministério. De repente, lá no Rio Jordão, ele saiu de onde estava. Jesus estava na Galileia, saiu da Galileia, foi para onde João Batista estava, e lá naquele lugar, no Rio Jordão, Jesus foi batizado. Então, naquele momento, o texto diz que Jesus foi batizado com água. Jesus foi batizado com água. Agora, no texto seguinte, ainda em João, naquele mesmo momento, Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Diz a palavra de Deus, e quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele, e do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e tens me dado muita alegria. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, o primeiro batismo que Jesus recebeu foi o batismo com água. Jesus foi batizado com água, e o batismo, nesse caso do texto, diz que a palavra grega é o baptizo, que quer dizer mergulhar. Jesus então foi batizado com água, e o segundo batismo foi o batismo do Espírito Santo. Jesus recebeu o batismo com o Espírito Santo, e também continuou fazendo uma obra especial e específica. Mas agora Jesus não está falando mais do batismo com águas, ele não está falando do Espírito Santo, ele está falando de um outro batismo, e ele então explica. Esse texto explica, volta lá para aquele texto anterior, porque ele está dizendo lá no versículo 50, que ele precisava passar pelo batismo. Que batismo? O batismo pelo qual tenho que passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Então, esse batismo ainda não tinha chegado, ele ia chegar, ele estava para chegar. Que batismo é esse, pastor? É o batismo do sacrifício. Diga comigo: batismo com água, o batismo com o Espírito Santo e o batismo do sacrifício. Era sobre esse batismo que Jesus estava se referindo.
Jesus ia ser imerso no sacrifício da crucificação, no meu e no seu lugar. Cristo é banhado em sangue, imerso no seu próprio sangue, que cobre todo o seu corpo, todo o seu rosto. Um batismo de sacrifício pelo qual Jesus teria que se submeter. Nós não estamos saindo do tema, porque todos estes são sinais que apontam para o cumprimento da palavra, desde que ela é inaugurada, desde que Jesus vem, até o cumprimento desta palavra que fala da volta de Jesus. Em terceiro lugar, o que mais o Dr. Lucas registrou que foi dito por ele? Jesus veio trazer divisão na família, aí pega, mas é um sinal. Jesus veio trazer divisão na família. Veja o versículo 51. Vocês pensam que vim para dar paz? Espera aí, o que foi que nós lemos lá em Lucas capítulo 2, versículo 14? Que era necessário que houvesse o quê? Paz entre os homens. Digam comigo, paz entre os homens. Mas agora Jesus está dizendo: vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão. Queridos, encontramos várias mensagens de paz para a família na Bíblia. Vejam que coisa interessante. Nós encontramos várias mensagens de amor, mensagens de perdão, de reconciliação, mas agora as palavras de Jesus soam aos nossos ouvidos como uma mensagem forte e até difícil de ser compreendida. Por quê? Porque ele está falando de divisão na família. Aí está a importância da boa convivência com a família da fé. E olha que ainda existem pessoas que não querem e não sabem conviver com os irmãos na fé. Mas a Bíblia nos diz isso, da importância que nós precisamos dar da convivência uns com os outros, da convivência com a família da fé. Por quê? Porque muitos foram expulsos da família biológica, afetiva, por causa do Evangelho. Veja como é importante manter o bom convívio com os irmãos da igreja, através do respeito, do amor, da simpatia, do cuidado, da preocupação, do carinho. Como eu fico feliz quando, nesse momento de boas-vindas aos nossos queridos irmãos e irmãs, aos visitantes, quando os irmãos saem do lugar e vão procurar aonde tem uma pessoa visitando, outra pessoa visitando, e abraça, recebe, acolhe, lá na porta, quando os recepcionistas fazem isso. Nós, neste período de férias, eu e Marlene, vivemos esse momento, em algumas igrejas, com um só, Lívia, um só recepcionista na porta, mas um sorriso desse tamanho. Essa é a diferença. Quando nós nos sentimos acolhidos, quantas pessoas chegam no templo, ou não só no nosso, mas em muitos outros templos, quantas pessoas chegam quebradas, quantas pessoas chegam entristecidas, arrebentadas, em caco, mas quando elas são recebidas com um abraço, quando elas são recebidas com uma oração, com um sorriso, elas se sentem acolhidas. Por quê? Porque não há um lugar melhor e mais acolhedor do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que nós fomos e chegamos, nós fomos bem recebidos, nós fomos bem acolhidos. Ninguém sabia quem eu era, eu também costumo não dizer, sento no meio, não sento lá atrás não, hein?
Sentam no meio, do meio para frente, e às vezes na frente, como eu e Marlene sentamos aqui hoje. Nesse período de férias, se nós visitamos uma igreja, nós sentamos na frente, até como se fôssemos membros daquela igreja, porque é o lugar mais acolhedor do mundo, é a família de Deus. E é por essa razão, queridos, que nós somos chamados nesse tempo a recebermos bem as pessoas que nos visitam, as pessoas que vêm participar dos cultos. Por quê? Porque as coisas lá fora estão complicadas, porque muitos que entregaram seus corações para Jesus perderam a família de origem, mas ganharam a família de Cristo. Quantos foram acolhidos pelos irmãos da fé, foram bem recebidos pela igreja e hoje se sentem à vontade e animados com o caminho cristão, permaneceram. Quando tomamos a cruz, queridos, perdemos amizades, inclusive na família, dentro de casa. Quantas pessoas, quantos moços, quantas moças, quantos homens, quantas mulheres foram expulsos de casa porque tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E aqui a palavra de Deus diz exatamente que este é um dos sinais. A partir do momento que você recebe Jesus como Salvador, muitas coisas podem acontecer, e vão acontecer, não é? Quantos que nós ouvimos e faziam festas nos finais de semana, regadas a muita bebida, com muita comida, mas depois que entregaram suas vidas para Jesus, depois que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, ficaram sozinhas, porque acabou a bebida, acabou a mentira, acabaram os interesses pessoais, ficou apenas o Evangelho e a nova família em Cristo Jesus. Amém? Em último lugar, queridos, o que mais o Dr. Lucas registrou que foi dito por Jesus? Jesus faz um grande alerta, foi o alerta de Jesus. Os versículos 54 até o 57, olha o que Jesus está dizendo. Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas. Sabe o que quer dizer essa palavra hipócrita? Falsos crentes, falsos religiosos, mentirosos. Jesus disse isso para eles. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu. Completem aqui comigo. Mas não sabem discernir esta época. Mais um versículo. E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Vai ao 58. Quando você for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça, e o oficial de justiça ponha você na prisão. Esta foi a palavra do Senhor Jesus, se referindo a este momento, sobre os sinais. Então vejam, queridos, que Jesus faz uma colocação aqui interessante. Ele chama os fariseus de meteorologistas. Olha só que coisa interessante, né? Por quê? Deixa o texto lá para mim, Mateus. Por quê? Porque Jesus está dizendo que, olha, vocês sabem discernir quando uma nuvem está subindo ao oeste, logo vocês dizem que vai chover, e chove mesmo, né? A gente é capaz de... Quantas vezes isso já aconteceu com a gente aqui, né? Você começa a ver as nuvens chegando na cidade, você já sabe que vai chover, aí você logo diz, né? Você não fez curso nenhum de meteorologia, ninguém contou isso para você, mas você olha para o céu e diz assim, ó, vai chover. Quem já fez isso aqui?
Tem gente aí com medo de dizer que é meteorologista. Todos nós já fizemos isso. Todos nós já fizemos isso. Está chovendo lá em Petrópolis. Você está lá na cidade e tal, você diz aqui, tá bom, mas lá em Petrópolis é chuva. Olha as nuvens que estão lá. Olha como o vento sopra. Lá na nossa casa, a gente tem essa percepção de uma chuva forte. É quando o vento sopra e sopra muito forte, porque forma um redemoinho ali na vegetação e o vento fica assim, ó. A gente já sabe que vai chover forte naquela noite. Jesus disse exatamente isso para aqueles homens, para aqueles religiosos. Vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. 55. E quando notam que sopra o vento, quando vocês percebem que o vento sul está soprando, dizem que fará calor, e assim acontece. Então, o que Jesus disse? Todas estas coisas naturais, e até as que não são naturais, são perceptíveis a vocês, porém, as espirituais não. Vocês entendem de tudo, de jogo de futebol, entendem de moda, vocês entendem de tudo, vocês têm uma percepção extraordinária para a tecnologia, tudo está acontecendo ao seu redor, você está se transformando em alguém muito bom, muito boa, mas vocês não estão percebendo os sinais de Deus, os sinais da vinda de Deus. Jesus disse exatamente isso, vocês não estão percebendo os sinais da vinda de Deus, os sinais das coisas de Deus. Vocês entendem de tudo sobre o tempo natural, mas não entendem das coisas de Deus, as coisas espirituais. Queridos, chegou o tempo de Deus, os sinais estão aí. Disse ele, eu sou o Messias, mas vocês não estão vendo e nem entendendo. É por isso que a vinda de Jesus é uma surpresa. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Sabe por quê? Que é para que todos aprendam a se preparar agora, antes que Ele venha. Antes que Ele venha. Então o tempo de se preparar é agora, o tempo de se preparar é hoje, porque amanhã Ele pode estar vindo sobre as nuvens e você não teve a percepção, não teve o discernimento do cumprimento da promessa de Deus. Estamos muito preocupados com as coisas secundárias, estamos muito preocupados com as coisas do mundo, com as materiais, com as passageiras, e os sinais estão passando por desapercebidos. As coisas estão acontecendo, mas nós não estamos conseguindo discerni-las. Paulo diz no 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, nós precisamos continuar pregando, nós precisamos continuar fazendo missões, nós precisamos continuar evangelizando e dando um excelente testemunho de conversão. Os olhos dos judeus estavam cegos, mas parece que os de muitos nos dias de hoje também estão. Poucos crentes estão atentos à mensagem da volta de Jesus Cristo. Poucos crentes estão acreditando que Jesus vai voltar. O governo desse mundo vai passar e não vai dar jeito no que estamos vendo acontecer. Mas o governo do justo juiz será sempre eterno e eterno. Os judeus se recusaram a crer que Jesus era o Cristo, o levaram para o Gólgota, crucificaram-no, mataram-no, sepultaram-no, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E em breve vai voltar para buscar os que pela fé acreditaram na mensagem de salvação e entregaram as suas vidas totalmente a Jesus. Que tempo é esse hoje, pastor? Esse é o tempo do arrependimento. Os sinais da volta de Cristo estão cada vez mais fortes. Eles estão se mostrando cada vez mais. E nós precisamos melhorar
a percepção das coisas espirituais. Nós precisamos buscar um maior entendimento, e se já o temos, precisamos começar a colocar em prática. Por quê? Porque a qualquer hora Jesus estará vindo sobre as nuvens. E eu acredito, irmão, que esta palavra que nós usamos não mente. Não precisa se cumprir mais absolutamente nada do que Deus já determinou que aconteça. Só falta agora a volta de Jesus. O que é que você está fazendo da sua história? O que é que você está fazendo com a sua vida? Você já entregou o seu coração para Jesus? Você já teve uma experiência pessoal com Jesus? Você já foi selado com o selo que é o Espírito Santo? Você de fato consegue ler, fazer uma leitura das coisas que estão acontecendo nos dias de hoje? Você está preparado para, se Jesus voltar agora? Inclina sua fronte, feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração nesse instante. O Espírito Santo de Deus esteja trabalhando, usando o lugar, usando este ambiente, e até as músicas que foram cantadas para dizer o quanto você precisa se aproximar de Deus, o quanto você precisa renovar os seus votos com Deus, o quanto você precisa se consagrar, se santificar e ter uma vida completamente diferenciada, para que o próprio Espírito Santo use você com o propósito de que muitas pessoas, através do seu testemunho, sejam levadas aos pés de Jesus. Essa é a nossa maior missão. A nossa maior missão não é fazer ação social. A nossa maior missão não é tocar melhor do que tocamos. Tudo isso nós podemos fazer. A nossa maior missão é ganhar almas para Jesus. E nós precisamos sair daqui nesta noite convictos disso. Mas muito mais do que convicto, precisamos sair com um coração cheio de Deus, um coração apaixonado pelos perdidos, um coração inflamado pelo Espírito Santo para fazermos a obra, porque esta obra ainda não se concluiu, porque Jesus ainda não voltou. Ele está voltando, não voltou ainda, mas a hora que Ele voltar, Ele vai pedir contas a cada um de nós, do tempo que nós aproveitamos, das oportunidades que nós aproveitamos e das oportunidades que nós desperdiçamos. Portanto, querido irmão, querida irmã, meu amigo, você que veio ao templo, você que veio a este lugar pela primeira vez e ainda não entregou o seu coração para Jesus, a sua oportunidade é esta. Entregue agora o seu coração para Jesus. A Bíblia diz que as coisas não podem acontecer nem por força e nem por violência, mas pela ação poderosa do Espírito Santo. E nesta noite o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Ele quer mudar o seu coração, Ele quer mudar a sua história, e Ele é capaz de fazer isso, porque está escrito na palavra que este poder Ele tem. O poder de convencer o pecador, o homem de que é um pecador, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, mas sobretudo para que depois desta conversão ele se prepare para enfrentar as dificuldades que virão sobre a vida dele. Todavia, com Jesus ficará mais fácil e será glorioso. O Senhor há de abençoar a vida destes, como tem abençoado a nossa, para que prossigamos sempre olhando para Ele, olhando para o autor da nossa fé, crendo que pela fé você será, nós continuaremos sendo abençoados e vitoriosos. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Abençoa os comerciantes, os empresários, patrões, os empregados. Toma teu povo nas tuas mãos nesta noite e nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus?